A paz do Senhor a todos. Eu sou a pastora Juliana, da Assembleia de Deus Pentecostal de Jesus Cristo, o ministério próprio do meu esposo, a qual ele já tem esse ministério há 19 anos, já estamos caminhando para 20 anos, e eu tenho 32 anos e estou aqui nessa noite para poder contar um pouco do meu testemunho para cada um de vocês. Comecei, a minha adolescência já muito conturbada, porque com 10 para 11 anos, eu já entrei num relacionamento, conheci uma pessoa, e a qual, quando eu conheci essa pessoa, depois de 3 anos, com 14 anos, eu engravidei, com 14 anos de idade, e ganhei a minha filha com 15 anos. E durante esse período dessa gestação foi muito difícil, muito complicado, porque era muito nova, é uma criança ainda para muitos, uma adolescente, mas tive que ali ter força para poder saber lidar com a situação. A ser mãe aos 15 anos de idade foi quando eu ganhei ela. E com meus 15 anos de idade, eu ganhei ela, e com 7 dias que ela tinha nascido, eu dei uma convulsão, quebrei o resguardo, E aí eu não imaginava que já era Deus, me dando os livramentos, a qual muitos ele já tinha me dado, porque Deus ele já tinha um plano, um projeto na minha vida, desde do ventre da minha mãe, e até então eu ainda não sabia, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Então passei por essa fase complicada, com a minha filha, e tive que começar a trabalhar com meus 16 anos para poder cuidar dela e aprender a ser mãe, e a minha mãe ali esteve do meu lado para poder me ajudar, me auxiliar em tudo. E comecei a trabalhar nova, em casas de família, para mim poder dar conta de sustentar a minha filha. E a passar do tempo, depois de alguns anos, eu voltei novamente com o pai dela, que a gente tinha terminado, e a gente voltou. E depois desse período, que eu voltei, a gente separou de novo. Então, às vezes, Deus ele usa as pessoas para poder falar conosco e nós não entendemos, porque cada um de nós tem um chamado do Senhor, e eu creio que o meu chamado Deus ali ele já tinha selado, quando eu tinha ali os meus 15 anos de idade, não entendia, então eu preferi conhecer o mundo. E aí gostava muito de sair, de farra, de festa, fui uma pessoa de sair muito, para poder curtir. E hoje eu vejo que o melhor é estar na casa do Senhor, o melhor é conhecer Jesus. Às vezes você que está aí neste mundo e acha que tá bom, tá ótimo, tá maravilhoso, eu falo para você que a melhor coisa é estar na presença do Senhor, porque Deus me deu essa oportunidade, de eu conhecer Ele depois de muito tempo, de passar pelo mundo, pelas lutas, pelas guerras. Eu vim de uma, sou de uma família muito simples, a minha mãe, o meu pai, a qual passou por muitas lutas, muitas dificuldades para poder, criar. A gente somos 5 irmãos, mas vivos somos 4. E a gente passou já a necessidade, quando a gente era criança, mas a minha mãe sempre ali batalhando, para a gente poder vencer na vida. E então minha mãe sempre me ensinou
que a gente tinha que batalhar e correr atrás, né, daquilo que a gente almeja. E tudo, né, sem passar por cima de ninguém, sem querer derrubar ninguém. E então, em 2017 para 2018, eu voltei, né, com o pai da minha filha mais velha, e aí engravidei de novo. Foi aonde eu tive uma experiência que eu não desejo para ninguém, a experiência que eu tive. Até então, por teimosia, porque eu já tinha procurado, né, uma pessoa e perguntado se, né, era da vontade de Deus de eu ir, de eu voltar, né, para onde eu queria voltar, e o Senhor disse que não. Mas eu, por teimosia, eu fui, insisti, né, e voltei. E então me engravidei, né, tive a minha segunda gestação. Com 17 dias de gestação, eu tive uma complicação. E aí eu fui para a maternidade. Lá na maternidade eles falou que não tinha como me falar se eu ainda estava, né, com a criança no meu ventre, porque ainda estava muito recente. Então, eu tive que esperar 15 dias depois para poder fazer outro exame para saber se eu ainda estava né, com o feto. E aí, depois de 15 dias, bati uma ultrassom, levei e o médico falou: mãezinha, sua criança está aqui, tá? Você não perdeu. Só que aí, desde esse momento, já do começo da gestação, ele já passou, né, uma dieta rigorosa, a qual eu tive que já ficar ali nos repousos, não podia fazer muita coisa. E com 5 meses de gestação, eu fui bater uma ultrassom normal, né, um exame de rotina. E chegando lá, eu falei pro médico, né, que foi fazer o exame, que eu estava sentindo dor. E então ele pediu para mim poder passar lá na emergência, e eu fui para a emergência. Chegando na emergência, os médicos falaram para mim: mãezinha, a senhora está, né, com 2 centímetros de dilatação e a criança já está encaixada, só com 5 meses de gestação. Então, eu comecei, né, ali a ter que tomar medicamento para poder segurar, né, a minha criança, para poder não perder. E ali, então, eu passei por um processo ao qual eu não podia fazer nada em casa, porque o médico falou para mim que nem uma vassoura eu podia passar na casa por causa dos movimentos, era perigoso, né? Eu vim ter um aborto espontâneo, pela minha filha já estar né, encaixada, já no processo para vir, né, ao mundo, só que não era a hora. Então, passei um período complicado. Então, de 7 meses para 8 meses, eu tive que ficar internada para poder tomar a medicação, para poder o pulmão dela amadurecer, para ela não ir para a UTI. Então, fiquei internada na maternidade durante 2 semanas, tomando medicação. E aí, quando inteirou 2 semanas, os médicos passaram e disseram: a gente vai te dar alta amanhã, se você não estiver sentindo nada. Se você estiver melhor, a gente já vai te dar alta. E aí isso foi num domingo de manhã. E quando foi no domingo, por volta das 10 horas da noite, a minha bolsa rompeu, estourou. E aí, então, as enfermeiras veio e falou: mãezinha, a gente agora não tem mais o que fazer. A gente vai agora encaminhar a senhora para poder fazer o procedimento, né, do parto. E aí, a minha bolsa rompeu no domingo e eu fiquei do domingo até na quarta-feira perdendo líquido. 3 dias perdendo líquido ali, e os médicos falando que estava tudo bem, que não era para mim poder se preocupar, que a criança estava bem, que eu tinha muito líquido. E aí, quando foi na quarta-feira, por volta das 8h40, o médico passou e aí ele colocou o soro. E quando foi 10h06, né, eu tive a minha filha, minha segunda filha. E quando ela nasceu, eu não pude pegar ela nos braços, porque ela passou da hora de nascer. E aí eu fiquei naquele momento: meu Deus, né,
eu passei uma turbulência durante a gestação toda e agora quando nasce, eu ainda não posso nem ter minha filha nos braços, porque como passou da hora de nascer, eles teve que levar ela lá para dentro, né, reanimar ele. Quando eles voltou, depois de uns minutinhos com ela, só veio para mim poder ver ela para acalmar. E depois, né, de tudo isso, eles teve que levar ela de volta lá para dentro de novo. E aí, então, ali eu fiquei naquela angústia, angustiada, querendo, né, que ela estivesse perto de mim, com medo de acontecer alguma coisa. E aí eu achei que estava tudo bem, mas eu comecei a ter um sangramento constantemente que não parava. E as enfermeiras fazendo de tudo ali, né, para poder ver se parava. E eu não parava, um sangramento ali fora do comum. E elas começaram a preocupar. E então chamou ali algumas enfermeiras para poder vir me examinar e ver o que estava acontecendo. E ali, quando elas chegaram ali, que elas fez, né, ali o procedimento todinho, elas falou, a gente vai ter que tirar o coágulo dela porque ela tá cheia de coágulo. E aí eles tiraram o coágulo, a enfermeira perguntou, agora tá tudo bem? Ela disse, tá tudo bem, né, pode já arrumar a mãezinha que agora a gente traz a criança. Só que no decorrer de uns 5 minutos para 10 minutos, o sangramento do mesmo jeito não parava. E aí a enfermeira disse, agora eu vou falar com o cirurgião para ver o que está acontecendo. Então me levaram de volta para a sala de parto. Chegou lá, o médico disse, né, que eu estava ainda cheia de coágulos, se não tirasse, né, aqueles coágulos ali eu podia dar uma hemorragia e vir a óbito. Então ali eles tirou aqueles coágulos e Deus, né, colocou as mãos dele ali sobre a minha vida, sobre a vida da minha filha, e a qual eu pude ali sair, né, ali daquele lugar aí para a enfermaria, junto com minha filha. Então, passei ali um período no hospital por observação, para ver como que eu ia, né, reagir, e depois desse período eu recebi alta. E até então eu achei que a minha luta tinha acabado. Eu ainda não conhecia, né, a Jesus, não conhecia Deus. Eu ia para a igreja de vez em quando, mas ainda não sabia o poder, né, que Deus podia e que Ele tem de fazer. Então ali eu fui para casa e com 2 meses que a minha filha tinha nascido, eu fui dar um chá para ela, para cólica, e ali dando aquele chá para ela, ela se engasgou e eu logo fiquei nervosa e aonde eu morava eu não tinha ninguém, né, parente meu, só tinha parente do meu ex-marido ali naquele local. E eu chamei, né, liguei para minha mãe desesperada, aqui em Goiânia, que na época eu não morava aqui em Goiânia. E quando eu liguei para minha mãe, todo mundo entrou em desespero e eu comecei a gritar dentro de casa, desesperada, porque eu pegava a minha filha, né, eu levantava ela para cima e ela não respirava e ela foi ficando molinha e foi ficando roxa. E eu fui entrando em desespero e eu disse, e agora? Como que eu vou fazer? E aí então veio uma tia, né, dela, pegou ela dos meus braços. E foi aonde ali eu falo que Deus me deu uma luz. Porque nesse momento eu dobrei o meu joelho no chão da sala, né, da minha casa e não sabia nem como orar. E eu quero falar para vocês que às vezes a gente não dobra o nosso joelho e a gente fala que a gente não sabe como orar, como pedir para Deus, como Deus nos ouvir, mas eu falo que Deus ele nos ouve, né? Quando a gente dobra o nosso joelho, por mais que seja em choro, mas Deus ele nos ouve. Porque ali naquele momento eu dobrei o meu joelho e comecei a chorar desesperada e pedindo para Deus, para Ele poder trazer minha filha de volta, porque quando eu estava com de 3 para 4 meses de gestação, Deus usou um vaso, uma pessoa, para poder vir até a mim e falar para mim que a minha filha ela ia ser instrumento
né, nas mãos do Senhor, que ela ia fazer a obra do Senhor, que ela tinha um chamado, ela já estava sendo, né, separada já desde o meu ventre. E então, quando a gente passa por um processo desse de turbulência, até então eu não entendia o porquê que eu tinha passado tudo aquilo na gestação. Mas depois eu vim entender, né, que eu passei por tudo aquilo por causa do chamado que Deus, né, já tinha planejado sobre a vida da minha filha, sobre a minha vida. E então ali naquele decorrer daquele tempo eu dobrei o meu joelho e comecei a orar, né, e pedir para o Senhor. Falei, meu Deus, que o Senhor traga a minha filha de volta. E isso já tinha em torno de uns 10 minutos que ela estava sem respirar e todo mundo já entrando em desespero, porque muito tempo sem respirar. E então, ali eu pedi para Deus, falei, Senhor, o Senhor disse, né, que ela ia ser instrumento, Senhor, traz a minha filha de volta. Eu só sabia pedir para que Deus trouxesse ela de volta, né, nos meus braços. E quando eu me deparei com as pessoas me gritando, falando, Juliana, Juliana, levanta porque ela voltou, ela está respirando. E ali eu peguei ela nos braços e eu comecei a abraçar, eu chorava, entrei num desespero tão grande. Eu não sabia se eu agradecia a Deus, né, pelo que Deus tinha feito. Eu não sabia o que se eu beijava ela, se eu abraçava. E então ali eu tive, né, mais um milagre que Deus fez ali na vida dela, foi trazer ela de volta. Então eu quero falar para você que está aí, que vai ouvir esse testemunho, confia, crê, acredita em Deus, porque Deus, Ele pode sim, Ele pode trazer uma vida de volta, Deus, Ele pode ouvir a sua oração, assim como Ele ouviu a minha oração, o meu clamor, ali naquele momento Ele trouxe a minha filha de volta, né, Senhor, Ele restituiu ali, né, Ele levou o fôlego de vida, de novo para minha filha. E quando eu me deparo com esse testemunho da minha filha, eu me lembro logo, né, lá do Vale de Ossos Seco, em Ezequiel, porque quando Ezequiel chegou ali naquele vale de osso seco, quando ele se deparou com aquele tanto de osso seco, para ele ali não tinha vida mais. E assim foi como eu me deparei, quando eu olhei para minha filha ali desfalecida no meu braço. Para mim ela não tinha vida mais, mas o Senhor, Ele, né, trouxe o fôlego de vida novamente ali para a vida dela, né? O Senhor ali colocou o fôlego de vida novamente sobre ela. Então, no decorrer deste tempo, onde eu morava, né, ela tinha 2 meses, de 2 meses para 3 meses, não demorou muito, eu voltei para cá, para Goiânia, né, para vir para a casa da minha mãe. E então aqui, quando eu vim para Goiânia, aí foi que eu decidi, né, entregar a minha vida a Jesus, porque eu vi o que Deus tinha feito na vida da minha filha, era só mesmo pelo milagre de Deus. E foi aonde eu passei a entender que Deus tinha um chamado na minha vida e que eu tinha que ir, né, para os pés do Senhor. E até então foi aonde Deus colocou o meu esposo, né, hoje a qual eu sou casada, né, o pastor José de Jesus Fantinelli, né, que é fundador do nosso ministério, da Assembleia de Deus Pentecostal de Jesus Cristo. E então ele, né, ao decorrer do tempo, quando eu conheci, eu ainda não estava né, na igreja, mas comecei a ir para a igreja e foi aonde o Senhor colocou, né, o meu esposo na minha vida para poder pagar o preço, né, pela minha vida, porque ele teve que pagar um preço muito alto, a qual quando a gente se conheceu, quando a gente, né, foi antes de casar, foi uma turbulência muito grande, porque as pessoas não aceitavam, né, questionava muito pela minha idade, pela idade dele. Meu esposo, né, é bem mais velho do que eu, mas eu falo que quando Deus ele tem plano, não importa a idade, não importa, né, ali com quem você esteja, mas quando Deus prepara a pessoa para você, é porque Ele sabe que ali, né, é algo que vai fluir. Então o Senhor colocou o meu esposo
ao meu lado, né? Ele teve que pagar um preço para mim poder render aos pés do Senhor. Foi até então, através, né, dele, que eu comecei a afirmar mais na casa do Senhor, que eu comecei a ir, e foi quando eu comecei a sentir, né, ali a presença de Deus, algo diferente na minha vida. Eu comecei a não querer mais sair como eu saía, né? Eu não queria mais estar nas festas e decidi então parar de beber. E ali todo mundo sempre questionando, mas você tá estranha, mas por que, né, que você não quer beber mais? Mas é porque Deus já estava trabalhando na minha vida, né? Deus já estava fazendo ali um mover sobre a minha vida. E então a gente noivou, ficou, né, um período de noivado e logo a gente casou. E quando a gente casou, né, eu achei que a minha vida ia ser um mar de rosa, mas aí é que vem, porque quando a gente tem um chamado, quando a gente tem, né, um propósito nas mãos do Senhor, a gente passa por luta, a gente passa pelo deserto, a gente passa, né, pelas dificuldades da vida. E aí então eu comecei a caminhar ali junto, meu esposo me ensinando como é que tinha que ser, né, na obra do Senhor, como que eu tinha que fazer. E então tudo foi fluindo. Eu fui me deixando o Espírito Santo de Deus entrar, habitar na minha vida, na minha casa, no meu lar, no meu casamento. E foi quando, né, o Senhor começou a usar, né, várias pessoas para poder falar do chamado que Ele tinha na minha vida, né, o chamado de ministrar a palavra do Senhor. E eu sempre questionava a Deus, como que eu vou ministrar, né, na vida das pessoas, sempre que eu não sei nem ler direito. Mas hoje eu entendo que Deus, não importa se você tem uma escolaridade boa ou não, mas, né, Deus, Ele me escolheu para poder seguir o caminho dEle e pregar o Evangelho, a palavra do Senhor e também adorar ao Senhor. Eu sempre falo que eu não tenho, né, uma voz como muitas cantoras, mas eu amo adorar o meu Deus, eu amo louvar ao Senhor, porque através do meu louvor, né, muitas vidas já foram curadas, né, porque o Senhor colocou algo especial na minha vida, né, para poder louvar, através do louvor, muitas pessoas ser curadas. E então eu agora comecei, né, junto com a minha filha, a qual eu passei pelo aquele processo todinho, o chamado dela é adorar ao Senhor, é louvar. E hoje eu ajudo ela, louvo junto com ela, né, para que ela possa vir crescer, aprendendo cada dia mais, porque a gente tem que ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, né, o caminho que deve ser seguido, né, que tem que ser na casa do Senhor, tem que ser na presença do Senhor. E aonde, quando eu comecei a ir para a casa do Senhor, muitas pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas já foi tudo que não presta, agora vai para a casa, né, de Deus, agora fala que é crente. Mas eu falo para vocês que é essas pessoas, a qual muitos não dá nada, né, onde muitos acham que não tem saída, que, né, a gente vai ficar ali o resto da vida, naquela vida ali, né, do mundo perdida, mas o Senhor, Ele me aceitou. O Senhor, Ele, né, quando eu decidi levantar as minhas mãos e aceitar a Jesus, né, eu falo que não foi nem eu que aceitei, o Senhor que me aceitou, né, está ali ao lado dEle, né, para poder estar caminhando na presença do Senhor. Então, não pensa que você não é nada, porque para Deus você é uma joia preciosa, né? Quem sabe vocês, mulheres que estão, né, ouvindo esse testemunho meu, às vezes você está passando pela mesma coisa que eu passei,
das pessoas te julgar e falar que você não é nada, que você não vai conseguir, mas eu quero te falar que você vai, que você é capaz, porque quando Deus escolhe, quando Deus separa, né, a nossa vida, a gente tem que caminhar ali, manter o foco na presença do Senhor. E foi o que eu fiz e o que eu continuo fazendo, porque o meu objetivo é ministrar para que muitas vidas venham a ser salvas através do meu testemunho. Porque eu era uma pessoa, como eu disse, que ninguém dava nada por mim, né? Eu comecei a dar trabalho para minha mãe muito nova, né? Com questão de namoro, querer namorar cedo. Então, assim, desde nova, né? Eu comecei a dar trabalho para minha mãe, então, para minha família, ninguém esperava que hoje eu ia me tornar o que eu tornei, né? Sendo pastora, porque hoje muitas pessoas olham e falam, nossa, mas como é bom, né? Ver o que você, glória a Deus, aleluia, passou, que você se tornou agora, né? Uma mulher de Deus. Então eu quero te falar que confia, acredita, por mais que você esteja passando pela luta, pelo deserto, né? Por mais que você esteja vivendo num relacionamento a qual você acha que está sendo bom para você, mas não está sendo bom. Pede a direção do Senhor, pede a sabedoria de Deus, porque Deus, Ele nos dá a sabedoria. E eu sempre falo, né? Eu agradeço todos os dias da minha vida, porque Deus colocou o meu esposo no meu caminho, não foi só para poder, né, salvar a minha vida, mas sim também o meu pai, né, porque meu pai passava por um período, uma situação muito complicada, a qual também nós, família, né, olhava para ele e não dava nada mais por ele, a gente falava que ele não ia conseguir, né, sair ali daquele processo, né, do vício a qual ele tinha, né, o vício de droga. E então Deus colocou o meu esposo na minha vida também para poder ali, né, entrar num processo na vida do meu pai, porque foi através do meu esposo que o meu pai decidiu abandonar, né, ali aquela vida, aquela escravidão na mão do inimigo a qual ele convivia há muitos anos e a qual para nós, família, já não tinha mais jeito. Então, ali, né, o meu esposo ministrou uma oração sobre a vida do meu pai, uma oração, né, com um azeite da cura. E o meu pai, ele foi curado, né, ele foi liberto daquele vício a qual ele tinha já há muitos anos. E hoje, assim, hoje eu sei o que é ter um abraço do meu pai. Porque naquela época, quando meu pai vivia do jeito que ele vivia, a gente não era muito de conversar. Meu pai, ele não era de abraçar a gente, né? Então, hoje, não. Hoje a gente é uma família, né? A gente se reúne e a gente já tem aquela alegria do meu pai junto conosco, porque, né, ele junta com a família, ele se alegra, e quando ele estava no vício, ele não tinha essa aproximação, né, com todos nós, de estar ali, todo mundo reunido, todo mundo junto, mas, né, passar depois que ele foi, né, liberto, meu pai, ele não aceitou Jesus ainda, mas eu creio que Deus, ele vai ainda salvar a minha família, ele ainda vai libertar ainda de tudo, né, que ainda tem que ser liberto. Então eu continuo acreditando, porque se Deus, ele me libertou, né, de todo aquele mundo que eu vivia de prostituição, né, o mundo a qual eu achava que era bom para mim, né, a qual naquela época eu olhava e para mim, né, eu não vivia no mundo de prostituição, mas hoje sim eu entendo, né, o que eu vivi, o que eu passei. Então eu louvo e agradeço a Deus todos os dias, né, pela vida do meu esposo, porque é um homem de Deus, é um homem que sempre, né, teve em oração e tem até hoje mantido, né, em oração em prol da sua casa, da sua família, do ministério. E então o que Deus fez, né, colocar ele na minha vida,
para poder tanto salvar a minha vida, para mim poder conhecer a Jesus, a qual, né, foi através dali do conhecimento dele que eu comecei a chegar mais para a obra do Senhor, como também para, né, a transformação da vida do meu pai. E hoje eu vejo o quanto Deus, ele é maravilhoso, porque a gente somos tão falhos, tão pecadores, né? Mas Deus, ele ainda assim tem a sua misericórdia, né? E ele ainda nos transforma. Ele pega aquele lá que às vezes para as pessoas não é nada, né? Aquela pessoa que está ali na prostituição, aquela pessoa que já teve dentro de um presídio, né? Mas o Senhor, ele pega ali, ele restitui aquela vida daquela pessoa. Então, crê, acredita, confia no Senhor, porque sim, Deus, ele pode te salvar, assim como Deus fez na minha vida, ele pode fazer na sua. Mas às vezes você pode olhar e pode falar assim, como Deus pode me salvar? Como Deus pode me libertar? Eu, uma pessoa, né, que às vezes, quem sabe, você já matou, quem sabe, né, você já se prostituiu ou está se prostituindo, está vivendo numa situação a qual você acha que você não é capaz de sair, né, desta vida, mas Deus, quando ele entra com providência, Deus, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele faz um mover para a gente poder estar na presença do Senhor. E hoje eu olho e vejo quanto tempo eu perdi, né, lá atrás, de não ter aceitado Jesus antes, de não ter vindo para a casa do Senhor antes, quando eu era mais nova, né? Porque hoje que eu estou na presença do Senhor, eu vejo o quanto é bom adorar ao Senhor, o quanto é bom sentir, né, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a qual ele que habita, né, no meio de nós todos os dias da nossa vida, porque muitos foi os livramentos que Deus deu, né, para mim. Porque hoje, se eu estou aqui para poder contar este testemunho para vocês, é porque Deus, ele já tinha, né, o plano na minha vida. Porque quantas vezes o inimigo tentou cefar a minha vida, né, mas não conseguiu, porque Deus, ele já tinha ali já o projeto na minha vida, ele já tinha algo já preparado para mim, né, que era estar na presença do Senhor, que era caminhar na casa do Senhor e pregar, falar da palavra do Senhor, a palavra a qual, né, salva, liberta, uma palavra que a qual foi a que me salvou, me libertou, e isso hoje é o que me alegra, é ministrar para mulheres que passou o que eu passei ou que passa, né, o que eu já passei. Mulheres que às vezes acham que não vai conseguir sair daquela situação, mas eu falo para vocês que vocês conseguem sim sair dessa situação que você está, porque quando a gente crê, confia, acredita em Deus, né, ele faz a gente sentir algo diferente, como a gente jamais, né, pôde sentir. E assim, hoje eu posso olhar, ver e contemplar a maravilha do que Deus fez, né, na minha vida e tem feito na vida de muitas pessoas através do meu testemunho, né, porque a gente tem que contar o nosso testemunho para que vidas venham a ser salvas, para que vidas venham a se render, né, aos pés do Senhor. Então, quando eu comecei a caminhar para a casa do Senhor, eu queria, né, sentir tudo logo ali muito rápido, e hoje eu vejo que Deus, né, tem um processo, cada etapa, né, cada etapa a gente tem que passar ali pelo deserto, né, como eu passei junto com meu esposo depois que a gente casou, né, a gente passou por muitas coisas, mas hoje eu vejo que tudo, né, foi ali um propósito que Deus tinha que fazer, porque quando a gente tem que passar por uma situação na nossa vida, não tem como a gente ficar sem passar para poder chegar lá na frente, como que a gente vai contar o nosso testemunho, né, para alguém. Então, assim,
Deus, ele me tirou, me resgatou, né, do mundo de pecado, de prostituição, né, o mundo de engano, de bebida, né, de droga. Então, assim, eu olho e vejo que Deus me resgatou lá do lamaçal e ele me restituiu, me fez uma nova mulher, porque hoje sim, hoje eu sou uma mulher feliz, né? Hoje eu tenho a paz no meu coração, hoje eu deito na minha cama, eu durmo, né, tranquila, porque eu tenho a paz, né, do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, porque como eu vivi, né, num momento muito de turbulência, né, na minha vida, no meu outro casamento. Então, assim, tudo que eu passei no meu outro casamento foi tudo para aprendizado, para mim não fazer agora, né, no meu novo casamento. Então, assim, eu tive que aprender as coisas da pior forma, né, porque minha mãe sempre dava conselho, minha mãe sempre falava, mas, né, eu não queria dar ouvido, eu queria fazer aquilo ali, tá com uma pessoa a qual eu achava que era, né, tudo para mim, era a única pessoa que tinha nessa face da terra. E quando eu comecei a olhar e ver, né, o quantos livramentos Deus já tinha me dado, né, de morte, porque quantas foi as vezes que eu já me deparei ali na frente da minha vida ser cefada, né, pela mão do inimigo, mas Deus nunca deixou, porque ele já tinha esse projeto, né, na minha vida, que é de, né, pastorear, o projeto de ministrar sobre a vida de muitas pessoas. Então, a gente tem que confiar, acreditar em Deus, porque ele pode sim mudar. Deus, ele pode transformar a sua vida, assim como ele transformou a minha vida. Ele pode também mudar a sua vida, né? Porque nada para Deus é impossível. Às vezes você se coloca impossível, às vezes você pode estar achando impossível da sua filha ser salva, sua filha ser liberta, ou do seu marido ser transformado, ou de você mesmo também ser transformado ou sair dessa situação a qual às vezes, né, você pode estar passando, mas nada para Deus é impossível, porque para o meu Deus não foi impossível ele me tirar lá da onde ele me tirou e me colocar hoje aonde eu estou. Eu falo que é só mesmo por Deus, né? Quando eu olho e vejo o que Deus fez na minha vida, eu falo, meu Deus, muito obrigado, né, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque olhar, né, para mim, uma pessoa que começou a vida muito cedo, né, muito nova, a qual tive que aprender, como eu já falei, né, da pior forma, que tive que ser mãe cedo, né, ali batalhar, correr atrás, né, dos meus objetivos para poder criar, para poder educar, para poder ensinar, né? E hoje eu tento passar para minha filha mais nova, porque a mais velha, quando eu fui para a igreja, né, ela já estava com 10 anos de idade. Então, hoje, eu já ensino para minha filha mais nova, né, a palavra do Senhor, o caminho que ela deve, né, andar, que não há outro caminho melhor a não ser, né, a casa do Senhor, a não ser Deus na nossa vida, que nela tem que estar sempre ali orando, né? Ela tem apenas 7 anos, mas a gente já ensina ela a orar, né? Ali também ela gosta muito de louvar. Então, assim, hoje eu adoro, né? Louvo junto com a minha filha de 7 anos, a qual ela é o meu milagre, né? Ela é o milagre que Deus colocou na minha vida para mim poder se render aos pés do Senhor, né? Porque foi através dela a qual eu vi o poder que Deus tinha para poder fazer, não só na vida dela como Ele fez, mas sim também na minha vida. Então, o que Deus faz na nossa vida, eu falo que a gente pode passar o tempo que passar agradecendo que ainda é pouco,
né? O tempo que eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E esse é o meu testemunho, né? Que eu espero que esse testemunho que eu contei aqui para vocês possa vir tocar ao seu coração e que você possa vir também ser transformada, assim como eu fui transformada pelo Senhor, que você também possa vir ser transformada pelo Espírito Santo de Deus e que você possa ir aos pés do Senhor, buscar a presença dEle, porque hoje, sim, eu sinto a paz, eu sou alegre. Então, que vocês sintam, né, essa paz que eu também sinto através do Senhor. E esse é o meu testemunho, que Deus possa vir abençoar a vida de cada um de vocês que vai ouvir este testemunho. Porque, como eu disse, o meu objetivo é que o meu testemunho alcance vida e que pessoas possam vir ser impactadas e ver o que Deus fez na minha vida, Deus também pode fazer na sua vida. E eu quero ministrar, né, uma oração na sua vida nessa noite, que Deus possa alcançar nessa noite. Meu Deus e meu Pai, eu quero aqui, Espírito Santo de Deus da verdade, Papai, fazer esta oração aqui neste momento. Eu quero te pedir, Pai, que cada pessoa que está ouvindo este testemunho, que elas possam vir, meu Deus e meu Pai, ser tocada, Pai, de uma forma diferente. Meu Deus, assim como aquela mulher tocou ali nas vestes, meu Deus, de Jesus. Ah, meu Deus, e que o Senhor sentiu que dele saiu virtude. Que essa pessoa possa, meu Pai, sentir, Espírito Santo de Deus da verdade, este testemunho possa vir edificar, meu Pai, muitas vidas que possam ser alcançadas, vidas, meu Deus e meu Pai, em qualquer lugar deste mundo. Meu Deus, esta mulher, meu Pai, que está ouvindo este testemunho e ela acha, meu Deus e meu Pai, que ela está perdida, que não há jeito mais para ela, porque o mundo olha para ela e diz que não há jeito, porque ela é prostituta, porque ela é uma mulher perdida, porque a família não aceita mais ela, porque não há jeito. Mas eu quero te dizer nesta noite que para o meu Deus é impossível sim você ser transformada, você ser liberta, ser salva desta vida, deste cativeiro que você possa estar vivendo. Eu quero que nesta noite o Senhor possa alcançar a sua vida, que você possa sentir a presença do Senhor através desse testemunho. E eu quero, meu Deus e meu Pai, te pedir, alcança, meu Deus e meu Pai, nesses 4 cantos deste mundo, meu Pai. Visita, meu Deus, todas essas mulheres que vai ouvir este testemunho. Meu Deus e meu Pai, que elas possam vir ser transformadas, que elas possam vir ser salvas, que elas possam vir render aos teus pés, meu Pai, que elas venham ser impactada pelo teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, que não seja por mim, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, meu Pai. Que o Senhor venha alcançar, meu Pai, cada vida que ouvir este testemunho, que possa ser transformada em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Salva essas vidas, liberta, Senhor, entra dentro desta casa, meu Deus e meu Pai, entra, Papai amado, dentro deste prostíbulo, onde essa pessoa ouvir, meu Deus e meu Pai, este testemunho, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, transformar esta vida, meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor me transformou, assim como o Senhor me libertou, liberta também, meu Deus, essa mulher. E eu profetizo, meu Pai, sobre a vida de cada mulher que está ouvindo este testemunho, que ela vai vencer, que ela vai conseguir sair dessa vida, dessa situação, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo.